Os agentes públicos e alguns políticos eles já assumiram que a importância das ONGs e desses movimentos sociais é imprescindível, mas por que essa convergência de trabalho ainda não acontece? Quanto mais cargo de confiança você tem, menos atividade prática você tem. Nesse grande tabuleiro de xadrez, você enxerga as ONGs sendo que peça representada? Então, se não forem a grande salvação da lavoura, eu não sei o que elas são. Nosso entrevistado de hoje mobiliza as pessoas para uma corrente humanitária através das ações do GAS, Grupo de Atitude Social, que há mais de 4 anos busca um sentido para a vida humana. Christian Francis Braga, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, valeu pelo convite, é uma honra estar aqui para poder bater um papo com vocês. Mas, cara, eu queria começar esse papo de uma maneira até um pouco mais clichê, porque eu entrevisto algumas pessoas que fazem parte de movimentos sociais. Eu até comentei com você nos bastidores que eu falei com o Lucas Caldeira, do Lavanderia, né? E a pergunta clichê que sempre vem nesse momento é: como funcionaram as suas ações no ano de 2020, que foi um ano diferente para todo mundo? Foi uma loucura, né? Foi uma loucura porque acontece, imagina que a gente tem todo um procedimento, né, de como se movimentar, porque são muitas pessoas envolvidas no nosso trabalho, né? E imagina só que quando em março, por volta do dia 11 de março, mais ou menos, que teve a primeira transmissão comunitária em São Paulo, que foi a primeira que o pessoal já não sabia de onde tinha vindo, né? Foi aqui nessa cidade, e imagina só que naquele momento a gente teve que recuar, olhar de fora e pera um pouquinho só, nosso trabalho é um trabalho de valorização à vida. Então, em nenhum momento eu vou ter que ser irresponsável a querer bancar o herói e sair para a rua dando uma de louco e falar, não, vamos enfrentar, não é, vamos enfrentar. Vamos recuar, entender a situação, não podemos colocar em risco o nosso voluntário e muito menos a rua, porque naquele momento a gente tinha muita chance do nosso voluntário ter voltado do exterior, onde estava fritando já a Covid, para vir para uma ação nossa, ou então um parente do voluntário nosso ter voltado do exterior, e a gente, a partir dali, disseminar para a população em situação de rua. Naquele momento, a gente decidiu, então, fazer um abaixo-assinado e entrar com um pedido, com ofício na prefeitura, para poder exigir local digno para dormida para a população em situação de rua. Nesse momento, em março, eu entrei em contato com o pessoal da Ecos, que é um grupo de coletivos, né, onde a gente se reúne com lideranças de vários coletivos, de pessoas que trabalham com a população em situação de rua, e ali eu apresentei para o pessoal, galera, é o seguinte, a gente sair agora não é hora de assistir, não é hora de assistência social, agora é hora de salvar vidas. E nessa hora, então, apresentei para o pessoal, galera, esse daqui é a proposta, ó, mostrar para a prefeitura que imediatamente é necessário colocar o povo de rua para dentro dos hotéis. E aí foi uma ONG atrás da outra se juntando a nós, né, para poder aumentar esse grito lá na prefeitura, e ali se ampliou, ele se estendeu além da Ecos, que é esse grupo de coletivos, e a gente fez, então, o grupo Na Rua Somos Um, que é uma extensão do que era a Ecos. Vários coletivos, mais pessoas da sociedade civil, mais o padre Júlio Lancelotti, se uniram a nós para a gente poder, assinaram o nosso ofício, né? E a gente apresentou na prefeitura. Me fala uma coisa, Cris, aproveitando que você estava mencionando aí o Ecos, você falou do padre Júlio Lancelotti também, você acha que isso tudo então ajudou vocês a perceberem mais o senso de união? Porque eu tenho essa impressão, e de algumas conversas que eu tive com líderes de organizações também, como a sua, que as ONGs elas não se juntam muito, né? Mas parece que esse ano teve uma mudança de pensamento, um mindset aí. Isso mesmo, Bruno. Inclusive até curioso, né? O pessoal, quando vai fazer o trabalho voluntário, eles se reúnem em algumas organizações, né? E aí o que ocorre bastante é que as organizações elas dialogam bastante entre si, só que raramente trabalham juntas. Elas dialogam bastante,
né? Trocam bastante expertise, só que trabalhar junto era difícil você ver isso acontecer. Dentro da Ecos, as ONGs já trabalhavam juntamente, né? Não era dessa maneira como foi na pandemia, né? Só que a gente percebeu que ali era um momento de a gente unir esforços, expertises, né? E talentos em momento de contingência ali. Aí precisava de contingência, era um plano que a gente tinha que ter para emergência total, tentar salvar o que a gente poderia de vidas. E ali, então, a gente começou a fazer esse trabalho com várias ONGs. Você tem razão, sim, viu? Porque as ONGs, elas não se misturam. Pelo menos estou falando a respeito das ONGs que trabalham com a população em situação de rua. Elas trabalham muito separadamente, né? E a gente já vinha já de 2 anos para cá tentando fazer essa união das ONGs. De 2 anos a gente tem conversado, sabe? Visitado novos projetos, a gente tem convidado outros projetos a participarem do nosso, para poder fazer com que essa união seja efetiva, de fato na transformação da causa. Porque o nosso objetivo não é ficar entregando o café, sabe? O nosso objetivo é transformar as vidas que estão em extrema vulnerabilidade e evitar que outras vidas sejam lançadas à rua, né? Porque quem está vendo, existe aqui a diferença social, né? Ela é tão gritante no Brasil, e a dificuldade que vem acontecendo com a escalada do desemprego, com a escalada das faltas de políticas públicas para a população mais vulnerável, você começa a perceber que a população de rua começa a inflar a cada ano que passa. Digo para você que há 15 anos eram 3 mil pessoas. Há 15 anos, 3 mil pessoas. Hoje são, de acordo com o último censo, 24.344 pessoas em situação de rua. Isso no último censo. Isso só em São Paulo, você está falando, né? Isso é só em São Paulo? Só em São Paulo. Só na cidade de São Paulo. Tá? Imagina só que só na cidade de São Paulo, 24.344 pessoas, que para nós que trabalhamos é um número subnotificado, né? A gente acredita que deveria ter lá no começo do ano, quando foi divulgado, né? A gente acreditava que era por volta de 45 mil. Agora, depois da pandemia, agora a gente precisa, primeiro, já refazer aquele censo que a gente tinha, já não vale mais. Não vale. Porque o que pessoas foram lançadas à rua nesse período de pandemia é um negócio que salta aos olhos. Muita gente vindo para as ruas, aumentando a população nas praças, nas marquises, embaixo das pontes, né? Até a nossa maneira de trabalhar teve que mudar, porque muita gente não conhecia. Todo mundo já estava acostumado a ver o gás, um monte de gente de preto, com a blusa, com o nosso logotipo aqui. Chegando lá, pô, chegou o gás, chegou a doação, vamos lá. Agora não, porque é muita gente nova. Falou, pô, quem que é essa galera toda de preto aí chegando? E aí a gente já não tem mais aquela chegada pô, toda harmoniosa, não. Vai ter que se apresentar de novo, como se estivesse começando de novo o trabalho, de tanta gente nova que tem. Mas cresceu então, virou uma onda preta mesmo então. Muito Sim. bom, muito bom. E agora imagina só, Bruno, que a gente teve que mudar o nosso modus operandi, porque era cada um agindo de um lado, um agia de um lado, outro agia do outro. Nós resolvemos nos unir entre várias ONGs, né, para poder conseguir abraçar a cidade que amargou esse caos. Não foi só São Paulo, foi o planeta inteiro. Só que aqui, onde a gente está instalado, a gente teve que se agilizar, não esperar a banda passar. A gente não esperou em nenhum momento a banda passar. Nós nos recolhemos imediatamente e entramos com pedido na prefeitura, entre todas as ONGs. Entre todas as ONGs trabalhando junto, encontrando quais seriam as saídas possíveis para a gente poder não perder vidas. E aí, então, quando foi em maio, todo mundo voltou para a rua para poder... Falou, a gente viu que o governo está com uma certa dificuldade em atender o nosso pedido, né? Porque envolvia o segundo setor, né? Que é o setor privado, envolvia a anuência dos hotéis, e a gente não teve isso, né? Foi depois de muito tempo, mas depois de muito tempo que a gente conseguiu 200 vagas em São Paulo, 80 vagas em Osasco, que foi a primeira cidade que abriu, foi Osasco, né? Então, mas foi bacana de você ver
essa nova maneira de operar das ONGs. Porque até então a gente conversava, debatia, discutia bastante coisa. Só que trabalhar junto, a gente começou a, galera, vamos junto aqui. E aí é trabalhar junto no nível de a gente vai para a rua segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Qual ONG vai na segunda? Essa. Qual que vai na quarta? Essa. Qual que vai no sábado? Essa. O que está faltando para essa do domingo? O que está faltando para essa da quarta-feira? O que está sobrando para mim que vou na sexta? Ó, para mim está sobrando isso, você que vai no sábado. Está faltando o quê? Então, um complementava o trabalho do outro, a ponto da gente dar de empoderar novos grupos que estavam se criando na pandemia com expertise, com técnicas, né? Com aprendizados que a gente leva anos na rua para poder ter, né? De o que deve ser feito, o que não deve ser feito, a maneira humana e não expositiva a se ajudar uma pessoa em situação vulnerável, né? Porque isso é importante, porque também tem aquele camarada que, poxa, a pandemia, não estou nem aí com nada, porque eu sou do esporte e tudo mais, e aí eu vou atender e vou aqui, ó, pô, tirei foto, postei no Instagram porque eu quero aparecer. Então, a gente precisa entender quem, como estamos trabalhando, qual é o teu propósito. Você tem um propósito para poder fazer isso aqui. A gente vai juntar e vamos todo mundo ajudar a estender a mão, a acolher, porque agora o que a gente precisa é de uma grande onda de acolhimento. E foi muito bacana, porque isso aconteceu lindamente. Lindamente, a gente vê essas ONGs terem se unido, se juntado para poder acolher a população em situação de rua. E aí, a partir disso, nasce uma nova situação de trabalho, que não só a população de rua estava sendo atendida, mas nós passamos a nos preocupar com a população que estava começando a vir das favelas. Então, a gente começou a fazer o quê? Atender as favelas mais graves ali. Aquela que é zero alimentação, zero saneamento, sabe? Quando o risco social já está no limite a ponto de ir para a rua. Então, nos unimos em várias ONGs para poder conseguir contemplar essas famílias em situação de risco e levar para eles cesta básica, levar para eles cesta de higiene, levar para eles um mínimo de condição de contato com o poder público para poder saber onde eles poderiam ser atendidos. Esse ponto que você falou é interessante, porque eu queria entrar numa questão que acho que até não vai nem sair muito da sua linha de pensamento. Os agentes públicos e alguns políticos, eles já assumiram que a importância das ONGs e desses movimentos sociais é imprescindível porque vocês conseguem alcançar algumas coisas que realmente as políticas sociais vindas de prefeituras ou de secretarias não têm esse alcance. Mas por que essa convergência de trabalho ainda não acontece? Por que ainda não dá certo? O que precisa para dar liga? Olha, hoje, né, a gente percebe que o poder público ele faz uma gestão. Quando eu digo hoje, eu já digo de uns 20 anos para cá, tá? Isso daqui não é nenhuma novidade. De uns 20 anos para cá, o modelo de gestão que vem sendo adotado, né, no Brasil é aquele modelo de gestão compartilhado, que é o quê? Eu imagina só que eu sou o prefeito da cidade de São Paulo e eu tenho somente dentro da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, eu tenho pelo menos uns 400 equipamentos para gerir. Só que a gestão desses equipamentos que eu tenho, eu não consigo dar conta com o corpo humano que eu tenho contratado pela prefeitura. Vai ter custo, eu vou inflar a máquina do Estado, né? Eu vou criar dependendo do gestor que eu tenho, eu vou criar um cabide de empregos, né? Porque muito que acontece dentro da gestão pública é o trabalho ser de cargo de confiança ao invés de ser cargo de carreira. Quanto mais cargo de confiança você tem, menos atividade prática você tem, né? E aí o que acontece é que você acaba criando essas questões que era o cabide de emprego, que é a famosa mamata, né? Que acontece no poder público. E aí o que acontece é que de uma maneira que eles criaram para poder evitar esse inchaço da máquina pública é terceirizando esses equipamentos. Então, ao invés do poder público ter a gestão de
300, 400 equipamentos públicos, eles vão terceirizar esses equipamentos para o terceiro setor. Então, eles contratam, através de licitação, determinadas ONGs e organizações da sociedade civil para poder fazer a gestão desses equipamentos, né? E aí, então, eles fazem o pagamento, eles têm que fazer a prestação de contas, e aí, então, aquilo que era uma máquina desse tamanho, fica uma máquina dessa, né? E essa máquina, dentro dessa máquina, metade é só para poder fazer a fiscalização dessas ONGs. Só que essa fiscalização não funciona, Bruno. Exatamente. Entende? Porque se funcionasse, o serviço público ia estar uma locomotiva. Então, de nada adiantou você fazer a terceirização de toda a máquina pública e você não ter um processo que seja competente na fiscalização desses contratos que são firmados e licitados para terceirização dos equipamentos públicos. Né? Então, o que acontece é que você acaba tendo, sim, o enxugamento da máquina do Estado, né? Só que quem está pouco ali, porque antes eram 5.000 funcionários, agora são 500. Pô, mas dos 500, 250 não estão rodando a máquina. Pô. O que a gente consegue perceber é que quando a gestão é minimamente responsável, o gestor atual pega as ideias que foram bacanas do gestor anterior para poder dar andamento. Só que você sempre acaba percebendo que não é linear isso. Então, sempre, pô, eu vou fazer isso daqui, pois existia na época do Haddad o projeto Braços Abertos. Agora, na época Dória e Covas, o Redenção. E aí foram tentar acabar com a Cracolândia de uma maneira estupidamente infantil, que foi, vamos tacar bomba, como se fosse uma questão física. Nesse grande tabuleiro de xadrez, você enxerga as ONGs sendo que peça representada? Poxa, as ONGs, elas são, se não forem a grande salvação da lavoura, eu não sei o que elas são. De fato. Sabe por quê, Bruno? Porque as ONGs, elas estão na causa, de fato, pelo amor ao planeta, ao meio ambiente, à humanidade, ao ser humano, né? Aos direitos humanos, à dignidade humana. Elas estão na causa por isso. É por conta disso que elas estão. Então, elas estão ali para poder fiscalizar, para poder ativamente fazer com que os equipamentos funcionem, para poder cobrar os planos que foram prometidos e muitas vezes não saem do papel, né? E para poder apresentar também novas saídas. Porque de nada adianta, Bruno, eu chegar e vir aqui com altos papos para você e nenhum deles ser uma sugestão de saída para o poder público. Então, esse é o nosso papel também. Sugerir saídas alternativas, trabalhar junto, porque aqui nosso objetivo não é chegar e bater só no governo, não, é sugerir alternativa de trabalho que pode ser feito a 1.000 mãos, que pode ser feito com os 3 setores envolvidos, o setor público, o privado e o terceiro setor. E nem precisa ser nada do zero também. A gente pode até melhorar algo que já existe e está funcionando. Sem sombra de dúvida. Eu vou até te dar um exemplo. A gente foi agora, no mês passado, visitar um equipamento público novo, né, que se chama CIAT, que é o Serviço de Integração e Assistência Terapêutica, né, e Atendimento Terapêutico. Esse trabalho é um trabalho bacana. Bacana. A gente sempre viu, por exemplo, acabei de falar, o que o Dória fez na Cracolândia é de uma estupidez infantil tão grande que a gente fala, cara, o que esse camarada tem na cabeça para fazer isso? Só que, por um outro lado, fizeram um equipamento que eu fui conhecer equipamento pessoalmente e eu falei para a secretária de Assistência Social, falei, olha, esse equipamento, ele tem tudo para dar certo. Tudo para dar certo. Porque nós estamos trabalhando aqui com uma pessoa que ela está em situação de rua, viciada no álcool e no crack, e ela precisa ser tratada. Para ser tratada, ela precisa de redução de danos. Não adianta eu querer fazer uma internação compulsória com a pessoa, porque a gente já viu lá atrás que isso não funcionou. As internações compulsórias não funcionam desde a época da ditadura, porque na época da ditadura, Bruno, criou-se o manicômio. E o manicômio é de um nível de desumanidade que o camarada ele prefere ficar preso no CDP de Pinheiros, preso no antigo Carandiru, do que ficar preso num manicômio.
Agora apresentaram um trabalho que eu falei, pô, bacana, que é o CIAT. Meu, se vocês colocarem 50 equipamentos desse, a gente vai começar a ter uma grande diferença daqui 10 anos na cidade de São Paulo. A Cracolândia ela não vai se acabar do dia para a noite. Não vai acabar. Tá? Ela precisa ter... O problema não está na Cracolândia. O problema está fora. O problema está no Bacana de Gravata, que deixa a pedra entrar lá dentro da Cracolândia. Não é só pedra, é o álcool, é o... Ela já é quase uma instituição, né? De tão grande que ela é. E o que ocorre, Bruno, é que a gente está tratando o problema de maneira bem primária, né? Primária é você achar que o problema está no que o cidadão médio chama de noia, né? O problema está em quem traz o crack. O problema está em quem criminaliza a periferia, quem criminaliza o preto, quem criminaliza o pobre. Esse é o problema. A gente só precisa entender que o problema não é um só, são vários, que dentro dessa gama de vários problemas, a gente abraçando esses vários problemas, e abraçando esses vários problemas de maneira onde os três setores ajam de maneira conjunta, eu consigo ver saída, eu consigo ver solução para médio prazo, vamos dizer assim. Para uns 10, 15 anos eu vejo alguma solução. É difícil, né? Pode ser que a gente morra e o negócio nem se resolva ainda, mas alguns frutos sejam plantados ali na frente. Mas deixa eu caminhar para o final aqui. Agora eu preciso te perguntar, eu percebi que você estava falando antes do grupo contingente que estava crescendo aí do pessoal do gás e que vocês fazem um filtro também para entender quem está afim mesmo de fazer. É quase um treinamento do BOP, né? Para ver quem são os caras mesmo ou aqueles que estão querendo só tirar selfie, se aparecer ali, botar aquela hashtagzinha e mostrar que são bonzinhos. Esse cai fácil. Mas como é que você... Exatamente. Como é que você faz para causar esse impacto nas pessoas ao seu redor para que elas saiam da letargia, mas de uma forma realmente verdadeira? Pergunta difícil essa, hein? A gente, Bruno, a gente procura mostrar para as pessoas que existe saída sim. Que o país que a gente vive, ele tem saída sim. Só que não adianta a gente colocar toda a carga da responsabilidade nos governantes. É preciso descruzar os braços. Existe uma frase que a gente coloca nas camisetas do gás, que é: não queira que o mundo mude ficando de braços cruzados. Porque nós, como cidadãos, a gente tem parcela direta de responsabilidade na transformação, na mudança e na melhora do nosso país, do nosso estado, do nosso município, do nosso planeta, né? Porque de nada vai adiantar eu simplesmente querer tirar foto aqui, olha como eu sou legal, olha, gente, colocar no Instagram para poder querer like, e eu tratar mal o meu vizinho, tratar mal a pessoa que trabalha comigo, né? Ou então, às vezes, eu tenho uma condição um pouco melhor, eu tenho uma pessoa que trabalha fazendo os trabalhos do lar, e tratar a pessoa como se fosse um escravo, né? Como se fosse uma escrava. Então, a gente precisa começar a melhorar a partir de dentro. Então, eu trago essa provocação para todo mundo que quer participar do gás, porque a gente sempre faz uma reunião antes de participar da ação em si, né? O voluntário, ele é chamado para numa convocação aberta através do Instagram, e ele passou uma semana com a gente, interneticamente dizendo, né? Recebendo os avisinhos, como se fosse um mini treinozinho para poder participar da rua. Quando ele chega na ação do gás, ele já sabe para onde ele vai, com quem ele vai, como ele vai, o que ele vai levar, qual vai ser o itinerário, que hora que começa e que hora que termina. Tudo ele vai saber. Antes de sair para a rua, eu faço um bate-papo com todos. E nesse bate-papo eu procuro trazer provocações para todos, para poder entender o que é que a gente quer. Eu quero simplesmente entregar um pão para uma pessoa que está em situação de rua, ou eu quero... E eu estou fazendo isso porque isso apenas me faz bem, isso tem a ver com a minha vaidade, de eu me sentir melhor do que alguém, de me sentir herói, né? Ou isso aqui de fato eu quero fazer parte de algo que seja de fato transformador. Ou eu quero dar valor para a minha vida, não estou aqui à toa. Eu estou na minha vida, eu quero dar valor para ela, né? Eu não estou falando de agregar nada, eu estou falando de dar um valor real para a tua vida. É o sentido da vida, né? Gente... Oi, perdão. É o sentido da vida, exatamente. É o verdadeiro sentido.
Exatamente, porque a gente é ensinado, a gente foi ensinado, Bruno, por muitos e muitos anos, a vencer na vida. E que a vitória é o fim e a vitória é ter dinheiro. Nós somos ensinados a isso, né? Sendo que, na verdade, a gente começa a perceber quantos milionários morrem, se suicidam, né? Tem uma família extremamente desestruturada, né? Tem uma família totalmente desumana, e a pessoa não venceu na rua, na vida. Ela não venceu na vida, né? Infelizmente, ela não venceu. Ela tem dinheiro, mas não venceu na vida. Porque a vitória na vida, Bruno, ela é o caminho, não é o fim. O caminho que você está trilhando, cada momento, cada ano que você está passando, é uma vitória tua. O final de tudo é o resultado de todas as vitórias que você teve na sua jornada. O final de tudo é o resultado de todas as vitórias que você teve na sua jornada. E as vitórias que você teve na sua jornada foi ser uma pessoa gentil, amável, respeitosa, uma pessoa indulgente, uma pessoa caridosa, uma pessoa que quis ajudar o outro. Se ajudou também, é lógico. Não estou falando que a gente não tem que se ajudar. É lógico. Não estou falando que a gente não tem que ganhar dinheiro. Não estou falando que a gente não tem que ter uma vida confortável. Tem que ter sim. Sim. Só que a gente precisa deixar o mundo melhor do que era antes. Essa é a grande vitória. É a gente... E eu estou falando também, putz, eu tenho que colecionar 1000 amigos. Não, calma lá. Eu estou falando que você tem que colecionar 1000 histórias de amor. De amor daquele cara que chegou para você e falou, poxa, Bruno, obrigado, cara. Você me deu uma palavra de apoio aqui, eu já estou me sentindo melhor, sabe? Isso foi uma vitória. É colecionar isso, esses muito obrigados, que vão fazer a diferença na vida de muita gente. E lá no final vai certificar que você, Bruno, eu, Christian, e quem está assistindo a gente, venceu na vida. Porque a vitória é o caminho e não o final. Pra quem vê aqui esse vídeo, tá achando, nossa, mas esse cara ele tá bravo, ele tá furioso. Esse cara é super carinhoso, eu conheci ele pessoalmente. Ele tá falando porque existe uma certa revolta contra algumas questões que não dão certo, existe um desabafo, e eu vejo isso também em você. Mas assim, só pra deixar claro, pessoal, é puro amor esse cara, viu? O Christian aqui. Christian, vamos aproveitar esse momento então. Pra quem quiser conhecer mais o GAS, o Grupo de Atitude Social, como é que faz pra entrar em contato com vocês e entrar... Quem quiser conhecer o GAS, pode participar das nossas redes sociais, né? O Instagram é @InstitutoGAS, né? @InstitutoGAS. Se você é de Osasco, Carapicuíba, Barueri, Itapevi, Jandira, a gente tem também uma filial lá que é o GAS Osasco. É @GAS_Osasco. @GAS_Osasco. Se você gosta de animais, o GAS também tem a divisão que é o GAS Pets, né? Que a gente ajuda os animaizinhos da rua também, né? E em breve, a gente vai construir o nosso canil junto com a nossa casa de reabilitação para ajudar as pessoas em situação de rua a deixarem o vício no álcool e outras drogas. E vai ter o canilzinho do GAS Pets para resgate de animais. Quer conhecer o GAS Pets? É @GasPets. @GasPets, @GAS_Osasco, @Instituto GAS. E também quem gosta de música e música solidária, conheça a Banda do GAS, que é uma banda que foi criada para poder divertir o voluntário do GAS, né? Porque a gente sempre se encontra para poder fazer o trabalho, e é sempre tudo muito sério e tudo mais, a gente acabou criando um mecanismo para poder juntar todos os voluntários, fazer essa interação com todo mundo e, é lógico, ajudar na arrecadação do GAS. E é uma banda muito bacana, hein? Eu sou guitarrista dessa banda aí. Sigam lá, @BandaDoGAS. Maravilha. @BandaDoGAS. Cris, muito obrigado pelo seu tempo. Eu sei que você está aí correndo, fazendo várias coisas e esperando agora, com essa vacina saindo, que os projetos se expandam ainda mais, porque aí não tem mais a limitação da quarentena, né? Do distanciamento. E dê tudo certo, viu? Sucesso para vocês. Muito obrigado para vocês também. Esse aqui é o Cris, gente. Esse é o GAS, Cris, gás e bastante gás aí pra todo mundo. Valeu, gente!